Entre todos os personagens de Naruto, um dos que mais intriga até hoje é Itachi Uchiha, um gênio incontestável, temido e respeitado, mas que desde muito jovem carregava um segredo, uma doença misteriosa que o consumia pouco a pouco. Fica comigo até o final desse vídeo porque além de analisar todos os sintomas apresentados por Itachi, eu vou comparar com as doenças do mundo real e vou revelar qual delas é a mais aceita pelos especialistas como a real condição dele. Tudo isso depois da vinheta. Fala galera, tudo bem com você? Eu sou o Carlos e esse é mais um vídeo do Cavaleiro Nerd. Você já sabe, já no início do vídeo já vai deixando aquele like maroto por aqui para engajar o nosso trabalho. Se essa é a primeira vez que a gente tá se vendo, já se inscreve nesse canal com o sininho das notificações ativo para não perder nenhum vídeo que nós lançamos por aqui. Nós lançamos vídeos quase todos os dias e no sábado às 2 da tarde nós temos a nossa super live, a Guilda do Cavaleiro, sempre trazendo um assunto bem legal aí da cultura pop para você. E além de deixar o like e de se inscrever no canal, nós temos outras novidades. Você pode ajudar agora clicando aí no botão de hypar, porque quando você clica no hypar, você também me ajuda demais. Não custa nada pra você, mas ajuda demais aqui o nosso canal. A outra forma que você pode nos ajudar também é se tornando membro desse canal por apenas R$ 3,99. Vai ser um prazer ter você como parte da Guilda do Cavaleiro. Dito isso, vamos ao vídeo. O Itachi era um ninja excepcional, todo mundo já sabe. Mas enquanto a doença que ele tinha e que o levou à morte? No anime e no mangá, nós vemos o Itachi tossindo sangue, sentindo dores intensas, ficando exausto em meio às batalhas e muitas outras coisas. Mas nós nunca tivemos uma explicação real e direta de qual a enfermidade que ele realmente tinha. E é exatamente isso que nós vamos analisar hoje. Quais doenças do mundo real se parecem com os sintomas do Itachi e qual seria, de fato, a mais provável. Então se prepara, porque essa análise pode te surpreender e no final eu vou revelar qual delas é a mais aceita pelos especialistas. E primeiro nós precisamos evidenciar os sintomas principais de Itachi. Tosses frequentes, muitas vezes com sangue, cansaço extremo mesmo em lutas curtas, dores agudas, problemas de visão progressivos associados ao uso do Mangekyo Sharingan, aparência debilitada, pele pálida e suor constante nos combates. Com base nisso, vamos às hipóteses, da menos provável até a mais provável. Tuberculose. A tuberculose é uma das principais doenças que vem à mente quando pensamos em um personagem que tosse sangue repetidamente. No mundo real, a tuberculose é uma infecção bacteriana nos pulmões que pode causar tosse crônica, dor no peito, suor noturno e, claro, hemoptise, que é a tosse acompanhada de sangue. Itachi apresenta justamente esses episódios de tossir sangue em momentos de esforço, algo que se encaixaria nos sintomas da tuberculose. Além disso, a palidez, o aspecto cansado também podem ser interpretados como sinais de uma doença infecciosa desse tipo. Por outro lado, há lacunas. Itachi não apresenta emagrecimento progressivo, febres recorrentes ou episódios de fraqueza ligados a infecções secundárias. São sintomas típicos da tuberculose avançada. No anime, ele se mostra debilitado, mas nunca ao ponto de apresentar desnutrição ou febres constantes. Outro ponto contra é o fato da tuberculose ser altamente contagiosa. Se esse fosse o caso, pessoas que conviveram com Itachi, como o Kisame ou o próprio Sasuke, poderiam apresentar sintomas ou pelo menos algum risco de contaminação, e isso nunca foi mencionado na obra. Portanto, apesar da semelhança da tosse com sangue, a tuberculose é uma hipótese menos provável quando analisamos todo o quadro. Câncer de pulmão. Outra doença que pode explicar alguns sintomas de Itachi é o câncer de pulmão. No mundo real, esse tipo de câncer pode causar fadiga extrema, tosse persistente, dores no peito e episódios de tosse com sangue. Todos sinais que o personagem apresenta em momentos críticos da história. Cada vez que vemos Itachi tossindo sangue, isso poderia ser comparado a crises de hemoptise em pacientes oncológicos. A sua respiração pesada após esforços curtos também remete à dificuldade respiratória, típica do câncer em estado avançado. Além disso, o câncer poderia explicar o aspecto debilitado e a pele pálida que Itachi demonstrava, já que essas são consequências comuns de uma doença crônica e devastadora. Ele ainda se mantinha vivo, mas claramente debilitado, como se carregasse um fardo invisível a cada luta. Entretanto, novamente, existem lacunas. O câncer de pulmão costuma estar acompanhado de um emagrecimento significativo,
o que não é o caso de Itachi, que mantém o mesmo porte físico até o final da sua vida. Outro detalhe é que o câncer geralmente se agrava progressivamente, e no anime vemos Itachi alternar entre momentos de crise grave e períodos onde ele parecia estar estável, algo que é bem menos comum nessa doença. Ainda assim, os sintomas respiratórios e a tosse com sangue deixam o câncer como uma hipótese possível, mas não é a mais convincente. E se liga, galera, o Itachi eliminou todo o seu clã, ele fugiu de Konoha e ficou sem casa. Mas ele ficou sem casa porque ele não conhecia o Cleverson, o consultor nerd. Isso mesmo, o Cleverson é especialista em consultoria patrimonial e financeira. Ele é o criador da metodologia exclusiva NERD, Norte Estratégico de Renda e Diversificação, que já foi validada em mais de 3.000 consultorias. Com essa metodologia, você vai aprender desde a aquisição do seu primeiro imóvel até a construção de patrimônio sólido, geração de renda extra permanente e até mesmo garantir a sua aposentadoria com imóveis e investimento de renda passiva. E sabe o que é melhor? A consultoria do Cleverson é totalmente gratuita. Sim, gratuita. Ele e o time dele atuam em todo o Brasil e até no exterior, ajudando brasileiros a investirem com inteligência, segurança e estratégia. Então, se você não quer acabar como o Itachi, sem lar e sem futuro, entre em contato com o Cleverson, um consultor nerd, e descubra como planejar o seu futuro financeiro de forma prática e segura. Ah, e quando for falar com ele, não esquece de dizer que chegou lá através do canal do Cavaleiro Nerd, assim ele vai saber que você já faz parte da guilda. Todos os links para entrar em contato com o Cleverson estão na descrição desse vídeo, inclusive o link do canal dele, porque ele tem um canal, o Consultor Nerd. Então vai lá e não perde tempo. Bora lá garantir o seu futuro, porque quem se planeja tem futuro, mas quem não se planeja fica à mercê do destino. Miastênia gravis. A miastênia gravis é uma doença autoimune que afeta a comunicação entre os nervos e os músculos, causando uma fraqueza muscular severa. Essa hipótese se encaixa de forma interessante em Itachi, principalmente quando analisamos como ele caía em alguns combates repentinamente, mesmo não sendo golpeado diretamente. No mundo real, pacientes com miastênia podem ter crises de exaustão em atividades simples, e os músculos responsáveis pela respiração podem ser afetados, causando dificuldade para respirar, algo que lembra bastante os momentos em que Itachi ficava ofegante em meio às batalhas. A alternância entre períodos de aparente normalidade e episódios súbitos de fraqueza também reforça essa ideia. Em várias ocasiões, Itachi parecia estar em pleno controle, mas de repente a sua saúde despencava, como quando ele começava a tossir sangue ou quando ficava sem forças para continuar. Porém, a miastênia não costuma causar tosse com sangue, o que é um fator importante. Esse sintoma é muito marcante em Itachi e precisa ser explicado por uma outra condição. Também não há evidências de que os seus olhos estivessem comprometidos pela doença autoimune, já que os problemas de visão vinham do uso constante do Mangekyo Sharingan. Apesar dessas inconsistências, a miastênia gravis oferece uma explicação sólida para a fraqueza súbita e exaustão extrema. Por isso, é uma hipótese intermediária. Doença cardíaca crônica. Outra hipótese bastante consistente é a de que Itachi sofria de alguma doença cardíaca grave, como uma insuficiência cardíaca congestiva ou até mesmo uma cardiomiopatia. Essas doenças afetam diretamente a capacidade do coração de bombear sangue, o que gera fadiga intensa, suor excessivo, dores no peito e dificuldade para respirar. Na obra, vemos Itachi suar excessivamente, ofegar rapidamente após ataques e até levar a mão ao peito em momentos críticos, sinais que lembram bastante crises cardíacas. A fraqueza súbita que constantemente o derrubava em combates também poderia estar ligada a episódios de arritmia ou falta de oxigenação. A tosse com sangue, nesse caso, poderia ser explicada por um quadro de congestão pulmonar decorrente da insuficiência cardíaca, em que o sangue se acumula nos pulmões e provoca episódios de hemoptise. Isso conecta diretamente os sintomas apresentados por ele aos sintomas dessa doença no mundo real. Outra semelhança importante é a imprevisibilidade. Pacientes cardíacos podem apresentar períodos estáveis, mas basta um esforço intenso para desencadear uma crise. Essa alternância entre normalidade e colapso lembra muito os surtos que Itachi tinha durante suas batalhas. Por esses motivos, uma doença cardíaca crônica se mostra uma hipótese bastante forte, ficando entre as mais prováveis da lista. Porém, em primeiro lugar, doença autoimune crônica,
lupus. Por fim, a teoria mais aceita por análises médicas é a de que Itachi sofria de uma doença autoimune crônica, sendo o lúpus eritematoso sistêmico o diagnóstico mais provável. O lúpus é uma doença em que o sistema imunológico ataca o próprio corpo, podendo afetar múltiplos órgãos, pulmões, rins, coração, articulações e até mesmo o sistema nervoso. Essa versatilidade de sintomas casa perfeitamente com a variedade de problemas apresentados por Itachi. A tosse com sangue poderia ser explicada por inflamações nos pulmões, pleurite ou hemorragias alveolares. A fadiga extrema seria o resultado da inflamação sistêmica, e as dores intensas que o derrubavam em combate são comuns em crises autoimunes. Além disso, o lúpus pode se manifestar em crises intermitentes, o que explica por que Itachi tinha momentos de aparente normalidade seguidos de colapsos severos. Outro detalhe é que o lúpus pode causar problemas nos olhos e até alterações neurológicas, o que combina com os surtos de fraqueza e as dificuldades visuais de Itachi. Embora seus olhos estivessem principalmente ligados ao Mangekyo Sharingan, a sobreposição de fatores pode ter agravado a sua condição. Esse diagnóstico se encaixa com uma declaração que Masashi Kishimoto deu a respeito de Itachi. Ele disse que ele sofria de uma doença incurável e crônica, sem especificar qual. E o lúpus é exatamente isso, uma doença que não tem cura, apenas tratamento paliativo. Por todos esses pontos, o lúpus é considerado a explicação mais provável para a condição de Itachi Uchiha. No fim das contas, nunca teremos um diagnóstico oficial, já que o Masashi Kishimoto deixou a condição de Itachi em aberto de propósito, reforçando assim a aura trágica do personagem. Mas, analisando todos os sintomas com base na medicina do mundo real, a hipótese mais convincente é a de uma doença autoimune grave, provavelmente lúpus, o que explica sua morte precoce apesar de todo o seu poder. Essa análise só aumenta o peso da história do personagem. Afinal de contas, podemos dizer que Itachi não foi vencido por ninguém, mas pelo próprio corpo o consumia lentamente. E é justamente esse detalhe que o transforma em um dos personagens mais complexos e inesquecíveis de Naruto. No fim das contas, o que matou o Itachi foi o próprio corpo dele. Não se esquece de deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal com o sininho ativo. Também clica no botão de hypar aqui para me ajudar com esse vídeo e pensa, cara, em se tornar membro desse canal para ajudar no nosso trabalho. Lembra também de entrar em contato com o Cleverson, consultor nerd, no link que eu vou deixar aí na descrição do vídeo. Esse é o fim do vídeo, mas estão aparecendo aqui na tela outros vídeos do canal para você clicar e permanecer um pouco mais aqui com o Cavaleiro Nerd. Muito obrigado por assistir o vídeo até o final, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau!